E aí, pessoal, tudo bem? Bom, enfim, o Vasco tem um presidente, né? Quer dizer, um futuro presidente. E enfim, também assim, né? Porque a eleição do Vasco é sempre enroscado, sempre pode vir alguma surpresa, pode vir alguma liminar do sei lá onde, que você que vem de surpresa. Mas teoricamente tá tudo acertado. Agora o Vasco tem um presidente eleito, né? A Justiça acabou anulando o pleito, o primeiro pleito que foi realizado, que teve vitória do Levin esse ano, então está válido o segundo, realizado uma semana depois, que teve vitória do Jorge Salgado. Então ele é o novo presidente do Vasco. Quer dizer, será, né? Porque ele ainda não assumiu. Será o novo presidente do Vasco. Né? E quais são os principais desafios dele e qual que é a perspectiva que a gente pode ter que ele vá, que ele conseguirá fazer isso, né? O Vasco acho que tem três grandes desafios, assim, que englobam vários outros ali, mas três principais e muitos são decorrentes dele ali depois, né? Um é uma reforma enorme no sistema de gestão do clube, de gestão e de administração financeira do clube, outro no departamento de futebol, né? E outro uma revolução política dentro do clube, tá? Vamos primeiro para a revolução política, porque eu acho que essa é a que o Jorge Salgado mais tem condição de fazer um bom trabalho. Não que nos outros não tenha, mas ele que parece o nome ideal para fazer isso, digamos, vai. O Vasco é um clube muito rachado politicamente, né? Tem 900 milhões de frentes políticas ali dentro do Vasco, então por isso também toda eleição é essa confusão. Eu até fiz um vídeo já sobre a eleição do Vasco, falando como um passo para a modernização, para o renascimento do Vasco, para a reconstrução do Vasco, é reconstruir o processo eleitoral. Porque esse processo eleitoral tem que ser melhor, mais claro e que incentive a união das melhores cabeças para o que o Vasco precise a cada nova gestão. Tá? Fiz um vídeo, vai aparecer aqui do lado, vídeos aqui sobre o Vasco. O Jorge Salgado é uma figura histórica do Vasco, né? Ele já foi diretor do Vasco, ele já foi até diretor do CBF, né? Mas ele já foi diretor do Vasco, é um benemérito do Vasco. O Vasco até deve um dinheiro para ele de tanto dinheiro que ele já pôs do bolso dele para ajudar o clube, né? Então é uma figura histórica do Vasco e que acabou perdendo espaço porque ele começou a antagonizar muito com o Eurico Miranda, né? E a partir do momento que ele antagonizou com o Eurico Miranda, ele perde muitas disputas dessas divididas e acaba saindo de cena. Mas ele é uma figura bem sucedida na sua vida profissional ali, é bem de grana ali, né? E foi tocar sua vida, direito dele total, né? E agora foi chamado de volta ali como alguém que poderia ajudar nesse momento de reconstrução do Vasco. E sem o Eurico Miranda na parada, ficou mais fácil convencê-lo. Então, ele é uma figura que tem uma capacidade maior de aglutinar em torno dele algumas das frentes políticas do Vasco que podem ajudar a fazer uma reconstrução da política do Vasco. Né? Não é que ele vai juntar todo mundo, ele não vai ser um consenso, tanto ele não vai ser consenso que ele foi um candidato e vários outros se apresentaram também. Mas ele pode juntar em torno dele alguns desses grupos políticos para formar uma aliança ali que pode conseguir dar alguma pacificação política no Vasco para que algumas das medidas sejam tomadas, para que certas reformas que necessitam ser feitas sejam feitas e reformas que possam incentivar a melhoria do ambiente político do Vasco. E por que isso é importante? Porque em volta de um grande clube de futebol, o Vasco é um deles, tem muita gente oportunista, que não tem a menor noção do que está acontecendo lá dentro, mas também tem muita gente boa, gente competente, gente com boas ideias, gente que às vezes, na verdade, às vezes nem é tão competente, nem tem boas ideias, mas está disposto a ajudar com os recursos que tem as pessoas competentes e de boas ideias que estejam por perto, tudo. Só que quando você quebra tanto o sistema político de um clube, muitas vezes está diluindo essas mentes. Então as pessoas que podem ajudar o clube, porque uma está num lugar diferente, elas não se juntam, né? E daí para juntar, às vezes você tem que fazer acordos políticos que depois para você
retribuir o acordo político, você acaba se vendo refém de certos favores que você vai ter que pagar. E daí nem sempre as boas ideias, né, a boa gestão é a prioridade. Muitas vezes é devolver favor. Né? Então, se você consegue dar uma pacificação, juntar um pouco tantos grupos políticos para virarem menos grupos, você consegue juntar mais boas ideias no mesmo lugar. E daí o debate político do clube tende a melhorar, tende a evoluir. E isso é um desafio do Jorge Salgado, ele tem que fazer isso. Eu não sei se isso é visto como uma prioridade, mas deveria ser. Né? É uma coisa que assim, vai se construindo aos poucos ali, né? Uma coisa meio longa ali, não é por decreto, porque decreto você piora tudo, né? Mas é uma coisa que pode ser feita, e essa acho que ele é a figura mais indicada para fazer isso dentro de quem estava ali. Segundo passo ali. Bom, departamento de futebol tem que assim, já tem profissionais bons ali no Vasco, tudo, mas tem que criar uma cultura ainda maior. O Vasco, por exemplo, na questão de comando do futebol, foi muito errático nos últimos tempos, né? Daí vai lá, contrata o Abel, tava com o Luxemburgo, daí vai com o Abel, depois vai com o Ramon, que é um técnico meio das internas ali, né? Que conhecia bem o elenco, depois vai para uma solução estrangeira, que é o Sapinto. Você vê que o Vasco não tem uma lógica, não tem uma linha de pensamento. O Vasco precisa, né? Fala assim, qual que é o nosso projeto de futebol do Vasco? Com a situação, no momento atual do Vasco. A ideia é que no futuro o Vasco volte a ser dentro de campo e economicamente o gigante que ele é como instituição, como história. Mas assim, no momento ainda não é. Vai demorar um tempo para chegar lá. Enquanto não chegar lá, qual que é a ideia do Vasco? Como é que o Vasco vai trabalhar para montar bons times? Como é que o Vasco vai montar times que sejam minimamente competitivos para tornar a operação do futebol sustentável, lucrativa e ajudar na reconstrução do clube até o clube voltar a ser uma potência econômica ali que transformaria uma potência dentro de campo. Categoria de base? Vamos investir na base, profissionais da base, quem é da base bom, quem é da base ruim, sei lá o que precisa melhorar. Centro de treinamento, beleza? Precisa de centro de treinamento para cá, para lá? Ou precisa melhorar as instalações? O que precisa fazer? Quem é um profissional que pode capitanear isso, pode olhar de cima, coordenar todo o departamento de futebol, um profissional já provado, testado, que de repente tope um desafio de ser o líder de uma reconstrução de um dos maiores clubes do Brasil? Entendeu? Tem que ter uma linha ali pro Vasco, saber como é que ele vai montar seus times, como é que ele vai trabalhar na base, qual que vai ser até a linha de desenvolvimento do time principal, até porque, por exemplo, se um técnico sai pelo motivo que for, o técnico que substitui tem que ser algum técnico que de alguma forma siga aquela mesma lógica, para que de repente ele possa evoluir um trabalho, mas que ele não precise refazer tudo do zero. Precisa disso. Tá? Mas isso é uma coisa que até é mais planejamento, cabeça e identificar bons nomes. Isso daí é uma coisa que é menos... assim, no final das contas, o futebol brasileiro, por comprometimentos políticos, incompetência, sei lá o que, acaba sendo mais difícil do que deveria. Mas não deveria ser tão difícil assim. Tá? Não deveria ser tão difícil assim. Mas a questão da gestão. Nisso o Jorge Salgado até já soltou uma, né? Que ele falou que já tem acordos ali para conseguir captar um valor importante ali no mercado para ajudar o dia a dia do Vasco. Como é que, pelo menos como que eu vejo a situação do Vasco e que o Vasco tem que resolver, né? O Vasco é um daqueles clubes que tem dívida enorme e tem uma certa bagunça administrativa. Então, assim, muita dívida trabalhista, que é um tipo de dívida mais difícil de você acertar, de você negociar, você não consegue adiar muito, tem que pagar, a justiça trabalhista pega mais no pé, tudo. E muitas vezes com razão, né? Muitas vezes com razão também, porque o cara trabalhou, né? O outro lado não tem mais dificuldade de ficar muito tempo sem também receber, dependendo de quem é a dívida, caso com funcionário, tudo, né? O Vasco tem que equacionar, com urgência, se conseguir uma captação de recursos, pegar esses recursos e destinar a um equacionamento mais rápido possível, dessas dívidas de curto prazo, que são as dívidas que mais complicam os clubes, desses clubes super endividados do Brasil. Porque, em geral, esses clubes super endividados também têm um cenário de muita bagunça interna, de que o clube às vezes tem dívidas que ele nem sabe direito o que tem. Então, ele tá ali, tá
tá acontecendo lá, tá jogando, de repente, pum, cai uma bomba ali, vem um e-mail, sei lá o que, cai uma bomba ali, que tem uma dívida ali de alguns milhões para pagar pro ex-jogador que tava lá há tanto tempo e não foi pago, algum acordo ali que tava rolando e o clube nem tava se defendendo direito da situação, algum fornecedor de muito tempo atrás que o clube não pagou e o clube até tinha esquecido, porque por desorganização lá, ninguém mais lembrou, um clube que o jogador que você contratou 5 anos atrás, se ele não tinha pagado pro clube original dele, vai ter que pagar, e se não pagar, a FIFA vai lá, tira pontos de você. Vem umas dívidas assim, e essas dívidas são complicadas, você tem que pagar na hora, porque muitas vezes ela pode te dar problemas, e muitas vezes pagando essas dívidas na hora, porque vem essas dívidas de emergência, e isso te causa problemas, porque como você não sabia que tinha essa dívida, não previa que tinha esse pagamento, você acaba tendo que deixar de fazer algumas das despesas que você estava prevendo fazer, eventualmente pagar salário de jogador, né? E clube que começa a atrasar salário de jogador tem problemas, como a gente já sabe, né? Começa a ficar mais difícil de manter o nível, manter a concentração do elenco, a intensidade, a dedicação do time, né? Porque os jogadores ficam insatisfeitos, com razão também. Então tem que equacionar essas dívidas de curto prazo. E na medida que isso for equacionado, aí o clube ganha tempo para negociar as dívidas de médio e longo prazo, que foi o que o Flamengo fez, né? O Flamengo hoje ainda tem uma dívida grande, mas ela está toda negociada, então por isso o Flamengo consegue operar com tanta sobra de dinheiro a ponto de conseguir fazer grandes contratações, ou pelo menos fazia até o começo da pandemia, porque daí, né, o faturamento cai tudo. E daí começa a ficar um pouco mais difícil para todo mundo. Mas com as dívidas, se você conhece todas as suas dívidas e resolver as de curto prazo, que são aquelas que você não tem muito tempo para negociar, você pode chegar e conversar com os credores das dívidas de médio e longo prazo para fazer acordos em que você pague, que a dívida seja abatida de forma bastante razoável. Então o valor da dívida cai muito porque você chega a um acordo com o cara de pagar menos, só que o cara vai ter a garantia que vai ser pago e vai ser pago de uma forma mais rápida para ele, né? Porque você negocia os termos ali para valer a pena para os dois lados. Porque o cara também não quer ficar 20 anos recebendo dinheiro de dívida. Pô, o cara quer tocar a vida dele. Não quer ficar dali 20... Vai saber o que vai acontecer dali 20 anos com o cara, né? O cara quer pegar o dinheiro logo, né? Então você faz esses acordos ali. E com isso você não só baixa a dívida, mas você já vira uma previsão de despesa. Você bota no orçamento com uma previsão de despesa bonitinho. Então se, por exemplo, você vai ter um orçamento ali, só para dar um número redondo, tá? 50 milhões de reais por mês, em média, né? Porque flutua de acordo com o mês, mas digamos que seja na média 50 milhões por mês. Daí você já sabe que vai pagar em média 15 milhões por mês nessas dívidas que estão negociadas ali, né? Daí você vai pagar 15 milhões por mês, aí você já sabe que você tem 35 para trabalhar com as outras coisas, né? Com folha salarial, com a operação do dia a dia do futebol, com o clube social, sei lá, com tudo que você quiser lá, né? Você já sabe quanto você tem que gastar. E daí você monta seu time, você contrata os jogadores que se encaixam dentro desse orçamento, né? Você faz tudo ali do jeito que a boa gestão prevê, e a partir disso você começa a não atrasar mais salário, você sabe que tipo de jogador você consegue contratar, e isso já vai estar dentro do planejamento do seu departamento de futebol que você já ajeitou. Então esse departamento de futebol já também começa a agir de acordo com esse orçamento que ele vai ter na mão, já começa a buscar jogadores, reforços ali que estejam dentro dessa realidade, já começa a lançar jovens que ajudem o clube a se encaixar dentro dessa realidade. Então o Vasco precisa fazer isso também, né? Então o Júlio Brandt, nesse caso, era o candidato que tinha um discurso mais claro de austeridade e reconstrução sustentável do Vasco. Mas o Jorge Salgado se aproxima um pouco mais disso. O Levinciano é o extremo oposto, né? Falava em contratar Mandzukic, Balotelli, aquelas coisas lá que apareciam ali às vezes no noticiário, né? E daí você ficava até com dúvida. Como é que o Vasco vai... a questão não é só como o Vasco vai pagar os caras, é como depois o Vasco vai ter um lucro a partir daí, né? Como o Vasco vai crescer financeiramente tendo essa despesa, ou seja, esses caras vão ter que fazer o Vasco ganhar mais dinheiro ainda do que, né? Vai ter que ganhar o dinheiro para pagar os caras e ainda sobrar para o Vasco sair com o lucro da operação, né? Era um pouco difícil de visualizar isso. Então acho que o Jorge Salgado não tem um discurso tão claro nesse aspecto quanto o Júlio Brandt, mas ele tem um discurso um pouco nisso, e ele diz aí que já tinha ali acertos ali para conseguir ter alguns milhões de reais ali, para conseguir fazer despesas imediatas
que podem ajudar. E daí tem uma outra questão ali óbvia, né? Dentro do que for possível, e tem que ver o que é possível fazer, porque vai ser muito em cima da hora, mas se ele conseguir de alguma forma criar algum fato novo ali dentro do departamento de futebol que ajude o time atual a melhorar e escapar da zona do rebaixamento, vai ser muito bom. Esse vai ser uma situação de emergência que ele vai ter que resolver, né? Acho que as situações de emergência para ele são resolver o futebol, resolver o time atual, né? Resolver o Campeonato Brasileiro de 2020 e essas dívidas de curto prazo. E depois, para frente ali, daí já a meta para a gestão organizar as finanças do clube, fazer todo um planejamento ali para tornar o clube sustentável e começar a pagar as dívidas e criar uma pacificação política no clube ou uma organização política melhor, mais saudável para o clube. Acho que isso é uma meta também de longo prazo ali para ficar tocando ao longo dos anos de gestão dele. Tá? Se você gostou do vídeo da gente, não gostou, não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.